A paz do Senhor a todos. Você que tem
feito a sua devoção conosco durante esses dias. Nós chegamos no capítulo 11, um capítulo muito interessante. Vamos ler? Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixando do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E, pitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converterão ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Jesus, Tu és Rei sobre a terra,
o teu reinado não terá fim. Assim nós cremos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O capítulo 11 ele começa afirmando o que disse o 10. Para quem nos acompanhou, o capítulo 10 falava de uma igreja que ela tinha começado a cumprir a palavra de eclésia, de enviados para fora, através da chegada de Saulo de Tarso. Mas então, o Senhor fala também com Pedro, que respondia pelos 12 apóstolos. Não vou dizer que era o principal, que era o maior, ou coisa assim, mas geralmente quem respondia era Pedro, na maioria das situações, não em todas. Então ele é como se a igreja fosse oficializada. Olha, aquele modelo congregacional agora é um modelo eclesiástico. Vocês serão enviados para fora. Congregarão não apenas para dentro, mas vocês serão enviados a todos. E os gentios são agora recebidos como um povo também, né, aceito pelo Senhor. E no capítulo 11, ele começa afirmando isso. Pedro, quando chega e é questionado, ele começa a dizer àqueles homens, aos apóstolos e àqueles que o seguiam em Jerusalém, o que aconteceu na casa... como que era o nome dele? O de ontem? Cornélio, isso, na casa de Cornélio. Porque ele foi questionado, como assim, cara, você sentou com gentios? E talvez você pense assim, William, mas o judeu se contamina quando come a comida dos gentios. Na verdade, o fato de estar entre gentios comendo, ele já está contaminado. Pelo menos até aqui chega o meu entendimento. E Pedro, ao ser questionado, ele começa a dizer aquilo que o Senhor fez, como encheu todos com o Espírito Santo. E ele diz, cara, se eles receberam daquilo que nós recebemos, como que eu posso separá-los? Eles são participantes da mesma graça. E é interessante que Pedro ainda fala, eu não sei qual versículo aqui exato, eu não marquei, mas ele diz assim, eles assim como nós, judeus que estão em Cristo Jesus. Então assim, Pedro está querendo dizer o quê? Eu não vou achar aqui agora. Pedro está querendo dizer o que para eles? Cara, tanto eles como nós só recebemos do Espírito Santo porque nós estamos em Jesus. Ele não exclui dizendo que o judeu que não está em Jesus conseguiria receber, até porque não recebeu. Quem recebeu do Espírito Santo é o judeu que crê no Messias. Então ele está deixando bem especificado isso. Depois você pode ler Atos 11 de novo ali, você vai encontrar o versículo específico onde Pedro está dizendo assim, olha, eles receberam assim como nós, judeus que estamos em Jesus. Então o Espírito Santo, ele é próprio para quem está em Cristo Jesus, irmão. Você vai falar, William, mas Davi, ele recebeu o Espírito Santo e pediu que Deus não retirasse dele, isso que ele estava lá na Antiga Aliança. Mas Davi, ele tinha o pleno reconhecimento de Jesus. Vai falar, como assim, William? Na Antiga Aliança, sim. Davi, ele fala claramente no Salmo que havia um rei acima dele, se eu não me engano, Salmo 20 ou 22. No final do Salmo, ele vai dizer que ao rei dos reis. Ele está falando para Deus que o rei dos reis, que ele reconhecia esse rei dos reis. Então assim, dependendo da tradução que você lê, vai estar com R maiúsculo. E o Davi também fala que é o meu Senhor. Ele pede ao Senhor que é o meu Senhor. Ele está reconhecendo que há alguém entre o Pai e ele, que é justamente o Filho. Então o capítulo ele começa tratando sobre isso, Pedro explicando o que viu, como viu, o porquê que ele estava recebendo aqueles homens, né, de fora. Então ele está aqui selando, né, a nossa ideia de que a igreja agora ela é uma igreja para todos, uma igreja que aceita todos os povos, que recebe todos os homens, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Continuando,
capítulo 11, eles vão falar, deixa eu só achar que isso aqui é bem interessante. Então, Senhor, porque eu cheio do Espírito Santo. Achei. Foi a primeira vez que a igreja foi chamada, que o povo que seguia Jesus foi chamado de cristão. Até então, como eles eram chamados então, William? Eles eram chamados como os do caminho. Até por causa da frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós éramos chamados de os do caminho. E talvez você tenha ouvido na internet, né, várias pessoas falando assim, quem colocou o nome, né, dos cristãos de cristãos foi Constantino quando fundou o cristianismo. Constantino nem fundou o cristianismo, irmão. Então, assim, né, mas tudo bem, é o que querem dizer. Ele nem colocou como religião oficial e nem fundou nada. Simplesmente houve um concílio na sua época. Em 400, se eu não me engano, já no 5º século, onde vai ser, entre aspas, oficializado o cristianismo já por um outro imperador. Mas agora também não me fugiu o nome. Mas em resumo, nós que somos cristãos ouvimos muito essas histórias que foi um imperador, que foi alguém diferente, que o cristianismo foi inventado depois, que não sei o que, irmãos. Nós somos chamados de cristãos em Atos capítulo 11. Nós somos chamados de cristãos. Entenda isso. Então ali começa a ideia de sermos chamados de seguidores de Cristo ou de cristãos. E você vai ver muitas culturas por aí dizendo, não, nós continuamos sendo não sei o que, ou somos judeus, ou somos católicos, ou somos não sei o que, nós somos cristãos, irmãos. Até a nossa própria cultura, nós somos evangélicos, irmão, eu sou um cristão. Essa coisa, tudo bem que nós nos dividimos em seitas ou partidos, ou sei lá como você chame isso, né, evangélicos, católicos, judeus messiânicos e aí assim por diante, né, mas tem até alguns que dizem que os espíritas também, porque falam de Jesus, né, como um espírito elevado, tal, mas em resumo, eu gosto da terminologia cristã. Define bem, dá para entender bem do que está se tratando. Às vezes quando o pessoal pergunta assim, William, o que você faz da vida? Tem que assinar um formulário, alguma coisa, pastor cristão. Porque isso resume, irmão. William, mas por que agora, só agora, em Atos 11, a igreja, aqueles que seguem a Cristo são chamados de cristãos. E aqui está um negócio bem interessante. Nós somos chamados de cristãos a partir de Atos 11, porque em Atos 11 nós descobrimos a nossa identidade. Sabe, chamar aqueles homens de cristãos antes deles entenderem que a igreja foi chamada para fora, não ia dar certo. Ia ser como chancelar que a igreja pudesse acontecer sem que ela fosse chamada para fora para pregar a todos os povos. Então a igreja só se torna a igreja como nós entendemos, um conjunto de cristãos, quando ela entende que a sua missiologia, que a sua ideia missional, a sua ideia de congregação em si. Como que nós congregamos, William? Como que a igreja Jesus Cristo congrega? Ela congrega em torno do nome de Jesus, amém, mas numa ideia de ser chamada para fora, numa ideia de não ficar, assim como o ID foi dito, né? Ficar em Jerusalém até que recebesse do alto poder, e então vocês vão pregar as nações, vocês vão fazer discípulos por todas as nações. Então aquilo já foi estipulado pelo nosso Senhor Jesus, não é uma coisa, não é um segredo, sabe? Aqueles homens naquele tempo, Pedro, Tiago, João, todos os outros, eu creio que eles tiveram uma dificuldade de compreensão. Por quê? Porque o homem é um homem do seu tempo, irmão, a gente tem que entender isso. Então, estamos falando de um judaísmo que a vida inteira pregou para dentro, nunca pregou para fora, né? De uma cultura de um povo que se achava não, porque não está muito diferente hoje. Acredito que Deus é uma propriedade única e exclusiva deles. Não quer dizer que o judeu não acredita que você possa se converter, irmão, presta atenção. Mas eles são o povo escolhido de Deus e pronto, acabou, e essa é a cultura deles. E nós, se quisermos, pagamos pedágio para eles. Assim como alguns evangélicos fazem enquanto igreja também. Acreditam que as pessoas têm que pagar um pedágio para o pastor, ou sei lá para quem, para ser enxertado
no reino de Deus. Então, assim, não é uma coisa exclusiva de um grupo. Cada grupo parece que quer ser dono ou ter uma propriedade quanto ao Deus, é o Deus dele, pronto, acabou. E nós temos, sim, algumas ramificações dentro dos evangélicos que eles mal consideram outros evangélicos como povo de Deus. Imagina quem está de fora. Então, assim, não é William, você está criticando outros grupos religiosos. Não, a gente também é do mesmo jeito. Aonde você quer, você encontra gente maluca que acredita que é dono de Deus e que só ele, né, tem esse poder de subir aos céus, de ser salvo, sei lá como que se chama isso. Essa graça, né, de ser salvo. Mas assim, irmão, eu quero focar nisso aqui, até porque eu acho que a gente está fazendo uns devocional, que a gente está entrando demais em alguns termos, e isso aqui é para casa, isso aqui é para gente, isso aqui é para que a nossa casa cresça no Senhor, não para que eu explique contexto por contexto. Isso é uma falha minha. Mas entenda isso. Enquanto você não chegar na sua identidade, você não pode ser nomeado. Entende? A igreja precisou passar alguns processos para ela chegar na identidade correta dela, para que então ela fosse nomeada. Porque se você é nomeado antes de encontrar a sua identidade, você vai acreditar que você não precisa evoluir. Você vai pensar assim, poxa, eu já fui chamado cristão desse jeito, tá bom, cara. Aqui tá certo, tá ok, eu não preciso fazer algo diferente. Então eu creio, isso aqui é só análise minha, irmão. Vem comigo se você quiser. Eu creio que nós somos chamados de cristão apenas depois que nós entendemos a nossa identidade. Para que isso fique bem claro. Depois que Pedro entendeu, explicou para todo mundo, William, então todo mundo a partir desse momento aceitou e entendeu que a igreja foi chamada para fora. Claro que não, irmão. Entenda isso. Quando nós descobrimos a nossa identidade e somos nomeados, ainda nós temos muitas coisas que nós temos que nos desprender, muitos preconceitos que nós vamos ter que nos desprender para formar conceitos maduros, muita coisa que nós discriminamos, nós vamos ter que aprender a não mais discriminar, nós vamos ter que aprender a olhar para essas coisas ou pessoas e entender que há uma essencialidade que é Cristo. Se Cristo for a essência dessa pessoa, pouco importa quais são os atributos externos, porque imagina comigo, uma pessoa que está em Cristo Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa certamente está sendo avisada do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, do que deve, do que não deve ser feito, irmão. Então assim, se ela está dessa forma e está ok, eu não sou a pessoa que vou ficar incomodando ela, a menos que eu tenha algum tipo de intimidade ou autoridade e que eu possa aconselhar da melhor forma possível e ver que a pessoa está se comportando de uma forma que às vezes ela nem perceba, mas que está provocando, sei lá, lascívia no outro ou provocando raiva mesmo pela forma dela se comportar, coisas desse tipo. Mas fora isso, cara, pouco importa o costume, pouco importa, eu falo o costume local dessa pessoa, se ela usa chapéu, se ela não usa chapéu, se ela usa terno, se ela não usa terno, se ela está num país tropical e usa roupas mais leves e anda de chinelo, ou se ela está num país que só se usa tênis. Então, desde que haja pudor, isso não é um problema. E no comportamento também. Não é só sobre uma vestimenta, mas um comportamento. Então, eu quero trazer essa palavra para nós, para nossa casa. Enquanto a gente não consegue, irmão, eu estou falando isso para você em tempo real, eu recebo essa palavra também. Não pense que eu prego só para fora, estou pregando para dentro agora. Enquanto a nossa casa não consegue entender a sua identidade, ela não pode ser nomeada. Sabe? Às vezes você está pensando assim, poxa, parece que eu não tenho algo específico, concreto, claro, desenhado, né? Uma coisa assim bem estipulada. Deus falou para mim que eu vou ser isso, ou que eu vou ser aquilo, ou que eu vou ter, né? William, parece que está tudo tão turvo, tão bagunçado na minha mente, na minha visão. O que está acontecendo comigo? Talvez, pode ser que
por ainda não ter recebido uma identidade própria, você não ter passado o processo completo, de ter entendido a transição de sair do dentro e ir para fora, e várias outras coisas, você ainda não foi nomeado. Porque se o Senhor te nomeasse antes de passar esse processo, talvez você não conseguisse compreender um todo, e você ia ficar aleijado, manco, você não ia alcançar uma plenitude no Senhor e se desenvolver de forma completa. Então, assim, às vezes o Senhor não falou pra gente com todas as letras, porque nós não nos descobrimos ainda com toda a nossa capacidade ou potencialidade. Então, quando a gente entender isso, compreender de forma concreta, eu creio que o Senhor vai falar assim, bom, agora sim, você tem um nome, o nome é esse. Agora eu posso te chamar disso ou daquilo. Agora eu posso dizer se você é uma casa de paz ou de guerra. Se você é uma casa de construção ou se você é uma casa de demolição. Sabe assim, te dá uma identidade. Por quê? Porque alguns foram chamados para derribar altares, irmãos. Como o rei Josias. Ele não deixou nada de pé. E eu acho maravilhosa a história desse rei. Sabe assim, ele foi para tudo quanto é lado. Saiu da nação dele, foi para outra e saiu destruindo tudo que ele tinha na reta. Ele foi chamado para derrubar. Mas há homens como Salomão que foram chamados para construir. Então, a identidade de cada um, desde que ela esteja no Senhor, ela não é ruim em si. Porque quando a gente fala demolir ou destruir, parece que é algo ruim. As pessoas já traduzem por isso é mal. Não é mal intrinsecamente destruir. É mal destruir se você não tiver no Senhor. Estando no Senhor, destruir pode ser algo bom. Então essas identidades, a identidade que você está buscando, o nome que você está buscando, e às vezes as pessoas traduzem isso por qual é o meu chamado, qual é a minha identidade, a minha característica, como que eu vou ser nomeado. Irmão, isso virá a partir do momento que você descobrir quem você é. Não é um nome que te dão e você vai buscar ser. Você vai se tornar alguém e então será reconhecido por alguém que é. Então agora será claro o nome que você receberá. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Ele te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele cuide de ti, que Ele dê clareza à tua mente para que essa palavra seja clara. Que você possa receber cada vez mais e mais do Senhor. Amém? Eu quero te pedir algo diferente hoje. Eu quero, se você puder, manda esse vídeo para alguém, para abençoar alguém, se você foi abençoado através desse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Todas essas coisas que se faz no vídeo vai fazer o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e eu creio que mais famílias serão abençoadas. Amém? Então manda para alguém. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você quer abençoar. Que Deus te abençoe e até o próximo.